Olá, eu sou Kalina Lígia, sou administradora, practitioner e quero te dar as boas-vindas ao Coaching da Virada. Hoje nós falaremos sobre gestão de conflitos baseado na programação neurolinguística. E para a gente falar da gestão de conflitos, eu quero falar antes um pouquinho do que é a programação neurolinguística, ou como alguns conhecem, a PNL. Gente, neurologia linguística. O neuro tem a ver com o nosso sistema nervoso, com a forma como a gente recebe as informações, codifica com base na memória e processa essas informações. Então, a neurologia vai ser a forma como a gente recebe essas informações e experiencia, a forma como elas são imputadas, processadas e ordenadas pelos nossos mecanismos e processos neurológicos. Além disso, nós utilizamos a linguística, que são todos os códigos simbólicos. Então, a gramática, a matemática, a música, os ícones, a forma como a gente recebe essas informações e imputa cada uma dessas informações no cérebro. Além disso, nós temos os nossos sentidos. Então, nós vamos receber as sensações, os cheiros, os gostos, a olfação, a audição. E a gente vai receber esse monte de informação e vai codificar isso, processar isso no sistema mente e corpo. E aí, com base nisso, atingiremos os nossos resultados esperados. Gente, a programação neurolinguística ela é baseada numa tétrade. O que é isso, Kalina? Primeiramente, eu utilizo os meus sentidos para receber essas informações do ambiente. Então, a minha visão, a audição, a olfação, a sinestesia, a gustação, eu vou recebendo, ela é a fonte de informações, eu vou recebendo todas essas informações por meio dos meus sentidos e aí então eu começo a processar com base nos filtros que eu tenho, nas generalizações, nas crenças, na forma como eu tomo decisões, nos meus valores, as minhas memórias. Então, eu recebo todas essas informações do externo e processo com base em tudo essa carga de valores e crenças e memórias que eu já possuo e assim eu vou ter os meus filtros, os meus julgamentos, as minhas generalizações. Para depois eu passar a ter uma representação interna do mundo lá fora. Ou seja, eu recebo tudo isso, processo, passo a ter uma percepção do mundo. Essa percepção influencia no meu estado, né, meu estado emocional e na minha fisiologia. Tudo isso vai gerar o quê? Um comportamento. Então, gente, a tétrade tem a ver com a fonte da informação, com as causas e com o efeito disso tudo. Então, o que é a minha fonte? É a minha fisiologia, é o meu corpo, é a linguagem, a palavra, é o foco, é o meu pensamento, a todas as coisas que passam pela minha mente, são as minhas crenças, as minhas convicções, tudo isso é fonte de informação. Isso gera uma causa, gera o quê? Gera as minhas emoções, os meus sentimentos e o meu estado. Para então ter o efeito, e o efeito nada mais é e se traduz no meu comportamento e nas minhas ações. Gente, falando em programação neurolinguística, eu preciso falar de um dos pressupostos mais importantes, que é o mapa não é território. O que são os nossos mapas mentais? Os nossos mapas mentais são a representação que a gente tem do mundo. Como que nós reagimos a todos esses símbolos, a toda essa carga de informação que a gente recebe e como é que a gente processa isso? Explicando um pouquinho melhor. Quando a gente nasce quando nós nascemos lá na nossa família, a nossa família tinha um código de valores, tinha uma ética, tinha um código moral e isso foi nos ensinado desde que nós éramos bebezinhos. Todo esse código de conduta, de moral, de ética foram imputados e nós passamos a perceber o mundo baseados nesses códigos. Só que além disso, eu tenho a minha forma de processar, de receber essas informações e processar essas informações, que é muito peculiar a cada pessoa. É por isso, gente,
que, às vezes, dentro de uma mesma família, com vários irmãos, a gente vai perceber irmãos com comportamentos tão diferentes, mesmo tendo recebido o mesmo código de valores, código de moral, de ética, mesma educação, tendo estudado nas mesmas escolas, tendo convivido com as mesmas pessoas no mesmo bairro, mesmo assim, ele recebeu as mesmas informações, mas a codificação, a forma de perceber cada uma dessas informações é muito peculiar a cada ser humano. Por isso que a gente fala do mapa de mundo, que é a forma, é a representação do mundo para cada pessoa. A forma como eu percebo o mundo é diferente da forma como você percebe, como cada pessoa percebe. E aí eu entro num outro pressuposto importantíssimo, que é as pessoas respondem às suas experiências e não à realidade em si. Gente, o que é realidade? Como é que ela se apresenta para cada pessoa? Será que o que eu percebo como realidade é a mesma coisa que você percebe? A gente tem aí alguns slides, que 2 são do filme A Vida é Bela, o outro é do filme O Menino do Pijama Listrado, e uma outra imagem aí de umas crianças brincando com umas rodinhas, com um carrinho no meio de um aterro sanitário. Se a gente for pensar que um pouquinho na história de cada um desses filmes, que traz aí uma história tão triste do Holocausto, né, que foi feito com os judeus na Segunda Guerra Mundial, e no filme A Vida é Bela, Roberto Benigni traz uma forma muito linda e diferente de observar a realidade, onde o pai, daquele garoto do Guido, ele tenta mostrar para o filho que a realidade não era bem aquela que ele estava vendo. No meio da Segunda Guerra Mundial, no campo lá de refugiados, ele brinca com a criança como se fosse um jogo, e a criança realmente acredita que ela estava no meio de um jogo, que aquela guerra ela não existia, que aquilo era puramente uma brincadeira. Foi a forma como o pai conseguiu trazer para aquela criança uma realidade menos dura, uma realidade menos cruel. Então a criança entra no jogo, entra na brincadeira e passa a perceber a realidade de uma maneira muito diferente da que estava realmente acontecendo. E aí, trazendo uma outra abordagem, no filme O Menino do Pijama Listrado, nós vemos 2 crianças de mesma idade, uma filha de um oficial alemão, a outra judia. E, por incrível que pareça, apesar de serem de mundos completamente diferentes, apesar de terem sido criadas para serem rivais, para se odiarem, foram 2 crianças que cultivaram uma amizade tão forte ao ponto de se aliarem, de se unirem. E aí a gente percebe que o que é realidade para aquele garoto, filho do oficial alemão, e o que é realidade para o garoto judeu? Gente, a realidade dos 2 era completamente distinta. Aliás, eles foram criados, como eu bem falei, para se odiarem. No entanto, a realidade deles se funde, a amizade passa a ser tão forte entre os 2, que eles passam a experienciar a mesma realidade, apesar de mundos tão diferentes. O mapa de mundo dos 2 se funde, eles passam a compreender a visão do outro, a entender a vida do outro e adquirem uma parceria tão forte ao ponto de se unirem e no final os 2 irem para a câmara de gás. Vocês conseguem perceber que o quanto o conceito de realidade ele é relativo, quanto ele é diferente para cada pessoa? No livro Geração de Valor do Flávio Augusto, ele traz uma abordagem muito interessante, porque ele é uma pessoa que ele morou na favela, pegava ônibus todos os dias, ônibus lotado, demorava 2 horas para chegar no trabalho, mas ele ia dentro do ônibus falando, olha, essa não é a minha vida, isso aqui é momentâneo, eu vou passar por isso aqui, vou ter sucesso e a minha vida vai ser outra. Ou seja, ele não se baseava nas circunstâncias para determinar o seu futuro.
Percebam como poucas pessoas tiveram essa capacidade de, não, essa não é a minha realidade, não é isso que eu quero para mim. E ele passa a experienciar a realidade de uma forma diferente, a lidar com ela de uma forma diferente, da forma que ele consegue chegar no seu objetivo. E hoje é uma pessoa, um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. E aí eu trago para vocês um questionamento. O que é a verdade? Qual é o conceito de verdade? E tem um outro pressuposto que também é super importante que eu traga para a gente conversar sobre ele. O significado da nossa comunicação é a reação que nós obtemos do outro. Kalina, o que é isso? Percebam que a responsabilidade de se comunicar é minha. Se eu quero passar uma informação, alguma coisa para uma outra pessoa, a responsabilidade de passar aquilo da forma exata é minha. E se por acaso a outra parte não entendeu exatamente aquilo que eu gostaria de me informar, é porque eu não soube me comunicar da melhor maneira possível. E dentro dessa abordagem, gente, eu quero trazer uma coisa muito importante, que é a linguagem corporal. Infelizmente, depois que o homem passou a utilizar a escrita como uma forma de comunicação, ele acabou perdendo muito em termos de se comunicar, porque nós paramos de fazer a leitura do ambiente que os primatas, por exemplo, faziam. Conseguem imaginar que, na época dos primórdios da civilização, se os primatas não observassem muito o ambiente, não interagissem o tempo inteiro com o ambiente, ele nem conseguiria sobreviver? Afinal de contas, eles estavam inseridos no meio da natureza, estavam inseridos ali junto dos animais, animais ferozes, que poderiam dar cabo da vida dele. Então, o tempo inteiro ele estava com seus sentidos ligados, observando todos os movimentos da natureza. E hoje nós perdemos muito porque nós paramos de nos perceber. Nós paramos de observar a leitura corporal das pessoas e o quanto ela é importante, porque nós podemos mentir com a nossa boca, mas o nosso corpo nunca mente. O nosso corpo mostra, a nossa fisiologia mostra exatamente o que a gente está sentindo. E aí a gente poderia falar horas sobre isso. O livro A Linguagem Corporal traz isso de forma muito assertiva, o corpo fala. Mas o que eu gostaria de trazer hoje para a gente é que, se eu estou falando de gestão de conflitos, a comunicação é tudo. A forma como eu me comunico e a forma como eu percebo o outro dentro do mapa de mundo dele, não dentro do meu mapa de mundo. Porque a minha forma de experienciar as situações é uma. E a forma do outro experienciar é completamente diferente, gente. E se eu não consigo me fazer comunicar, se eu não consigo parar para observar o outro, e aí eu vou entrar num assunto super importante, que é o estado emocional que a pessoa está e o estado emocional que eu estou no momento do diálogo, da conversa, da negociação. Na verdade, toda conversa é uma negociação. Quando a gente está conversando com um amigo, com o filho, com o marido, com a esposa, seja quem for, com o chefe, com o cliente, o tempo inteiro a gente está negociando. Essa conversa é sempre uma forma de negociar. Claro que às vezes de uma forma muito mais leve, muito mais amena, muito mais tranquila e às vezes de forma mais tensa. Mas se eu aprendo a me comunicar da maneira ideal, se eu aprendo a fazer a leitura do estado emocional do outro, gente, primeira coisa é eu reconhecer o meu estado emocional primeiramente, saber como eu estou naquele momento e depois disso reconhecer o estado emocional do meu interlocutor, da pessoa com quem eu estou conversando. Porque esse estado emocional vai me dizer se eu vou conseguir realizar uma boa conversa, uma boa negociação, uma boa resolução de conflitos ou não. Na PNL, nós falamos do estado desprovido de recursos. O que é isso, gente? Se eu estou num estado de depressão, de raiva, de nervoso, eu estou num estado desprovido de recursos, eu estou da pior maneira para poder negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. Então, gente,
O que devemos fazer nesse caso? Parar, quebrar esse estado. Voltar para um estado mais provido de recursos. Eu preciso ter calma, eu preciso ter tranquilidade, tolerância, para eu conseguir fazer todas essas leituras que nós falamos aqui. E depois que eu passo por esse processo de autoconhecimento, de me observar, de falar eu estou preparada, estou em condição de fazer uma boa negociação, uma boa troca, eu estou com um estado provido de recursos, após fazer essa análise, eu tenho que fazer a análise do outro. Porque se o outro não está, talvez não seja a melhor hora. Ou eu tenho que trazê-lo para um outro estado. Um estado melhor, mas de maior tranquilidade, se eu não consigo quebrar esse estado do outro. Então, é melhor parar. Por quê? Porque a negociação não vai ser boa. E tem um outro aspecto também. Mesmo eu reconhecendo as minhas emoções, mesmo eu entendendo como é que é esse processamento dentro de mim, às vezes essas emoções elas crescem de uma forma tão rápida que eu acabo perdendo o controle. Né? Elas vêm com uma força tamanha que elas acabam controlando o meu comportamento. Um grande exemplo disso são as brigas no trânsito. Às vezes a gente está lá dirigindo o nosso carro, ouvindo uma música, num estado tranquilo, sabe, assim, fazendo uma reflexão, e vem uma outra pessoa e nos fecha no trânsito, e aquilo provoca em nós imediatamente uma reação, uma mudança no estado tão grande, com tamanha rapidez, que passa a dominar e controlar os meus comportamentos. Então, se eu não tenho essa leitura, se eu não entendo que a forma como eu reajo, para eu estar preparada antecipadamente para essas situações, eu também vou ser pega desprevenida e posso não conseguir aquele resultado que eu gostaria na hora de negociar, de conversar, de fazer uma gestão de conflitos. Gente, se preparar com antecedência é tudo, sabe? Saber lidar com as próprias emoções é tudo. Saber conduzir uma boa negociação, uma boa conversa, fazer uma quebra de estado se necessário, ou minha ou do outro. Às vezes, gente, a gente tem que parar mesmo. Às vezes a gente chega à conclusão que se continuar aquela conversa, aquele diálogo naquele momento, os dois vão perder e vão perder muito. É hora de parar. É hora de esperar os ânimos abaixarem, os dois voltarem para um estado maior, melhor, mais provido de recursos, para depois retomar a negociação. Porque se não acontece isso, essa conversa, esse diálogo vira um jogo. O jogo do mais forte, o jogo do que se impõe mais, que argumenta melhor, que grita, que briga. Esse jogo não leva para lugar nenhum, só leva a perdas. Porque numa negociação eu não posso perder porque o outro é mais forte, porque o outro gritou mais, porque o outro tinha mais argumentos. Isso não é um jogo do ganha-ganha. Isso é ruim para as duas partes. Gente, os estados emocionais, eles são a parte mais imediata da nossa experiência. É por meio dos nossos estados emocionais que a gente demonstra como é que a gente processa as nossas experiências. Né? E esses estados emocionais, eles são provocados por fatores externos, porém, nós os criamos. Eles estão aqui dentro. Dominar isso, entender como é que é esse processamento é fundamental. Seja qual for a tarefa que nós tivermos que fazer, analisar o estado emocional que eu me encontro é fundamental. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o público e é um pianista, estudou meses para participar de um recital, mas no dia do recital ele está extremamente nervoso, extremamente apreensivo, ansioso. O que vai acontecer, gente? Infelizmente, aquele estado emocional vai afetar a capacidade dele de tocar o instrumento que ele tanto se preparou, que assim, o estado emocional afeta a capacidade. Então, não é que ele não tivesse capacidade, pelo contrário, não é que ele não estivesse preparado, pelo contrário, ele pode ter estudado meses a fio e estar completamente preparado,
mas infelizmente o seu estado emocional impacta na sua capacidade naquele momento. Por isso, quero frisar que a mudança, a quebra de estado é tão importante. É importante na gestão de conflitos, é importante quando a gente tem que se apresentar de alguma maneira, é uma reunião que a gente vai conduzir, é uma palestra, é uma música que se vai cantar para um público ou que se vai se executar, enfim. Estar no estado provido de recursos faz toda a diferença. Gente, liberdade emocional não significa eu não ter estados negativos. Todos nós passamos por estados negativos. Inclusive, passamos por vários estados ao longo do mesmo dia. Quantas vezes a gente acorda com um bom humor incrível, sai para trabalhar com uma cabeça tão boa, com tanta tranquilidade e de repente um telefonema é o suficiente para nos tirar daquele estado. Ou uma fechada no trânsito, ou seja lá o que tenha acontecido, um problema no trabalho, um problema com o filho, é suficiente para nos tirar daquele estado tão rico que a gente estava anteriormente. Isso é inerente ao ser humano, nós somos assim. Nós respondemos aos estímulos que nós recebemos, aos estímulos externos. E não tem problema nenhum nisso. Liberdade emocional é entender que nós vamos passar por isso, que todos nós teremos estados negativos. Às vezes um estado depressivo, por mais que a pessoa seja a pessoa mais para cima, mais alegre, sabe? Ela também vai ter os seus momentos desses estados mais depressivos. Porém, a gente só tem que se preparar para saber como receber isso e responder a eles. Esses estados, eles são normais na vida de qualquer pessoa e a gente tem que entender que eles vão acontecer. A gente só tem que saber como responder. Gente, e aí eu deixo um pequeno conselho. Quando isso acontecer, aceite. Aceite. Às vezes a gente precisa de absorver aquele momento. Às vezes a gente precisa de processar aquele momento, de passar por uma situação mais reflexiva. E às vezes o estado de depressão ou de tristeza nos faz passar por esse momento mais reflexivo. Mas o importante é a resposta que a gente vai dar a cada uma dessas situações. Gente, e falando de tudo isso, eu estou falando de conhecer quem eu sou. Quem eu sou dentro do meu mapa de mundo, dessa representação que eu tenho do mundo, da forma como eu experiencio todas as situações as quais eu vivo, a forma como eu lido com o outro, a forma como eu lido com os meus próprios estados emocionais, providos ou não de recursos, tudo isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Entendem que a gente vai para uma resolução de um conflito, tudo isso é fundamental. Passar por esse processo de autoconhecimento, estar preparado antecipadamente faz toda a diferença. Porque se eu sei que eu preciso de um estado provido de recursos para eu negociar qualquer coisa, para eu fazer uma gestão de conflitos, eu já entendo que se eu comecei a me alterar um pouquinho, é hora de quebrar esse estado. Ou se o outro começou a se alterar, é hora de quebrar esse estado. Não deixar a coisa eclodir, explodir, sabe? Mas pelo contrário, jogar água fria, água morna, qualquer coisa, botar uma música, mudar de assunto. Como é que eu faço essa quebra de estado? Gente, muda de assunto. Fala de outra coisa que não tem nada a ver, a pessoa vai achar que você está meio maluca, que você mudou bruscamente de assunto. Não tem problema. O importante é não manter o foco naquilo que já está encaminhando para uma situação ruim. O importante é tirar o foco daquilo. Ou então põe uma música, sei lá, pega um papel, uma coisa para a pessoa ler, faz uma quebra de estado. Fazer um mapeamento racional do que está em jogo. Nossa, isso é fundamental. Vocês já perceberam que às vezes nem tudo que se está sendo dito é a verdade, ou é o importante da negociação, ou é o mote que está por trás de tudo? Às vezes, o que se está na mesa não é o que está sendo negociado. É só um disfarce. Quem já jogou jogo de cartas sabe bem o que é isso.
Eu estou colocando uma coisa aqui na mesa, mas eu tenho outra coisa aqui escondida, guardada, que é o meu trunfo. Quantas vezes o conflito entre casais, por exemplo, eles estão ali discutindo um assunto, mas na verdade o objetivo, o foco da discussão não é aquilo. Aquilo é só um pano de fundo. O que tem lá por trás de verdade, os objetivos, as intenções, são outras. Gente, isso acontece muito nos tribunais. Quer ver um exemplo? Eu vou comprar alguma coisa em determinada loja. Chego lá, por algum motivo eu sou destratada pela atendente. Fico muito nervosa, acho que ela me expôs, que de alguma maneira ela me ridicularizou, ou sei lá, qualquer situação de constrangimento que eu venha a ter passado. E aí eu entro na justiça buscando uma indenização contra aquela loja. Gente, o objetivo é realmente a indenização ou eu quero que a loja se retrate comigo pelo constrangimento que eu passei? Percebam que o que eu quero não está posto, não está claro, não está na mesa? O objetivo é outro por trás das intenções? Isso é importante, a gente fazer esse mapeamento racional do que é que realmente a outra parte quer, o que ela deseja. É o que ela está falando? Ou aquilo é só uma carta fora? Recapitulando, as pessoas recebem o que dizemos e fazemos através dos seus mapas de mundo. Outra coisa muito importante, uma evidência. Se alguém ouviu algo diferente do que eu quis dizer, significa que eu não estou me comunicando da melhor maneira possível. Observar como a nossa comunicação é recebida nos permite ajustá-la e da próxima vez a gente vai conseguir ser mais assertivo, ok? Vamos então cuidar disso. Gente, compreender como o outro lado vê a situação é o primeiro passo para sair do impasse. Desde o tempo todo a gente está falando sobre isso, que eu preciso de entender como é que o outro processa as informações que eu estou trazendo para a mesa. Se ele está processando de uma forma não tão boa, significa que eu preciso de ajustar a minha comunicação ou eu preciso de entender um pouquinho melhor o mapa de mundo da pessoa. Existe a calibragem que a gente fala na PNL, que é você estar conversando com o outro e estar calibrando o tempo inteiro. Ou seja, eu estou falando, estou fazendo a leitura, a observação, se a pessoa está recebendo bem aquela informação ou não. Tem coisas que eu vou falar que vão levantar barreiras nas pessoas e tem coisas que eu vou falar que vão agradar quem está ouvindo. Numa negociação, numa gestão de conflitos, esse sistema de calibragem é fundamental. Porque por meio da calibragem eu consigo entender se o que eu estou dizendo está sendo bem recebido, bem percebido, bem processado pela outra parte. Gente, importante manter as discussões na realidade objetiva. Cuidado com o subjetivo, porque às vezes nós somos humanos demais, sabe? E por sermos humanos demais, tantas outras coisas acabam sendo colocadas na mesa, né? Como eu falei aqui, as emoções, talvez conflitos anteriores, coisas que tenham acontecido anteriormente e que vão influenciar naquela nova negociação, que não deveriam influenciar, mas vão influenciar. Né? Isso acontece muito entre marido e mulher. Há uma coisa que aconteceu lá no passado, aí eu trago para uma situação nova, que na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então manter o foco no lado objetivo do problema, do fato em si, e tentar desvincular das emoções. Se a gente conseguir manter o foco no fato, fica muito mais fácil destrinchar, desenrolar aí esse novelo de lã, não é verdade? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você prefere estar certo ou ser feliz? Já observaram que tem pessoas que têm que dar a última palavra sobre tudo? Sabe? A pessoa quer vencer, ela vê cada
debate, vê cada conversa como se fosse um embate mesmo. Ela quer ter a razão sempre, ela quer dar a última palavra sempre. Parece que ela é detentora da verdade, né? E nós vimos aqui o conceito de verdade, ele é tão diferente para cada pessoa, porque é muito baseado no código de valores de cada um. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena? Muitas das vezes vale a pena a gente abrir mão, sabe? Retroagir, deixar a outra parte, sabe? Assim, ter as razões dela também, reconhecer, sabe? E às vezes, mesmo que a gente não concorde, é melhor evitar o conflito, é melhor evitar o embate. É muito melhor, gente, a gente ser feliz do que estar certo o tempo inteiro, não é verdade? Gente, o que eu quero precisa ser pensado a respeito do impacto que isso produz no outro, sabe? O que eu quero não pode ser a coisa mais importante do mundo o tempo inteiro, sabe? Eu preciso, como eu falei aqui da calibragem, eu preciso estar calibrando o tempo inteiro o impacto que isso traz no outro. Tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas que não. Tem coisas que são fundamentais para mim, mas tem coisas que são fundamentais para o outro. E estar fazendo esse sistema o tempo inteiro, sabe? Esse equilíbrio na balança é fundamental. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós chegamos a ultrapassar os limites do outro, pode ser uma situação irreversível. Pode ser que aquela situação nunca mais venha a ser resolvida, porque provoca mágoas profundas, porque provoca distorções no diálogo, no relacionamento, na conversa, provoca coisas que talvez eu não consiga reverter depois. Então é importante observar isso, gente. Os meus limites e o limite do outro. Porque o meu limite é diferente do limite do outro. Eu queria trazer uma reflexão sobre a terceira lei de Newton, que também serve para os relacionamentos. Eu tenho um corpo A e um corpo B. O que a terceira lei de Newton fala? Se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O que é isso, Kalina? Vamos pensar que nós estamos no trânsito, lá dirigindo nosso carro, o sinal fechou, a gente parou. Só que veio uma pessoa atrás que não conseguiu frear em tempo. Eu estou na inércia, meu carro está parado, porém o outro está em alta velocidade. O que vai acontecer, gente? Quando há esse choque, há uma transferência aí de velocidade. O corpo que estava em inércia provavelmente vai dar aquele pulo, vai para frente, vai receber energia. E o corpo que estava com muita energia, com muita velocidade, vai ser freado e vai diminuir drasticamente a energia que ele estava. Gente, até que ponto a gente tem feito isso nos nossos relacionamentos? Percebam que o corpo que estava em inércia, ou talvez o corpo que estivesse com mais provido de recursos, vem um outro com muita energia, às vezes uma energia que não é energia boa, né, uma energia negativa, vem para o embate, esse vai perder energia e esse vai ganhar energia. Olha que paradoxo, né? Então a gente tem que pensar muito bem sobre as consequências das nossas atitudes sobre o outro. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente está ganhando energia e a gente está perdendo muita energia com coisas desnecessárias que só vão nos sugar e fazer com que a gente fique mais sem energia, né? Com menos velocidade, igual no exemplo do carro. E aí eu trago também a reflexão, um princípio lá do livro Oitavo Hábito, do Stephen Covey, que ele fala o seguinte, do princípio 90-10. 10% das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não teve controle. Aconteceram, sei lá, por motivos aleatórios, aconteceram determinadas coisas. Mas 90% do que acontece conosco tem a ver com as nossas reações a esses 10% que nos aconteceram. Olha que coisa forte isso, gente. Como é que eu reajo a cada situação que acontece na minha vida? A cada nova situação, novo problema,
mudança, sei lá, tantas coisas. Como é a minha reação? Então, convido vocês a fazer essa reflexão sobre esses 90% que impactam tanto a nossa vida, mas que dependem simplesmente de nós controlarmos a nossa reação às coisas que nos acontecem. Pessoal, eu estou chegando aqui ao fim da minha palestra. Espero ter esclarecido, ter trazido alguma luz aí sobre esse tema, que é um tema tão amplo, né, que a gente poderia falar aqui horas a fio. Mas eu quero deixar uma frase de uma psicóloga que eu achei super interessante, a doutora Lígia Guerra. Ela é psicóloga e escritora, e ela trouxe uma coisa que eu peguei para mim, achei muito legal, quero deixar para vocês. Pessoas interessantes não falam de pessoas, falam de ideias, falam de projetos. E é isso que eu quero deixar para vocês, o meu recadinho hoje. Gente, muito obrigado. E olha, esse congresso está fantástico. Eu quero te parabenizar por estar aqui assistindo, porque são tantos temas tão relevantes para a nossa vida, com pessoas tão incríveis que se dispuseram a contribuir um pouquinho, a distribuir um pouquinho o conhecimento. Né? Eu estou aqui e também estou recebendo muita coisa boa, muita energia boa de vocês e de todos os outros palestrantes. Muito obrigada, gratidão e até uma próxima.